Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Já fiz vídeo sobre a rodada da Libertadores, agora sobre a rodada da Copa Sul-Americana, a terceira rodada, a última do primeiro turno da fase de grupos. Então peço para você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos. Lembrando, para quem não viu o vídeo da Libertadores, veja que, gravando esse vídeo antes da rodada do fim de semana, porque eu sou um trabalhador, o trabalhador merece também um momento de glória, que se chama feriado prolongado. Vou viajar para casa de familiares no final de semana, inclusive vou para a gloriosa cidade de Jundiaí assistir o Paulista de Jundiaí, então estou adiantando aqui esse vídeo. Podemos sempre ter mudanças, porque o futebol brasileiro é um negócio de louco, mas bora lá falar de Sula, começando pelo grupo A, que é um grupo que não tem times brasileiros. 2 jogos na terça-feira no mesmo horário, temos o Guarani do Paraguai recebendo o Independiente e o Boston River do Uruguai recebendo o Nacional de Potosí. A situação nesse grupo é o Guarani tem 4 pontos, Nacional e Independiente 3 e o Boston River 1. O Boston River aqui pega o time mais fraco, o Potosí fora da altitude, não faz muita coisa, Então os uruguaios aqui, se quiserem lutar por classificação, tem que vencer esse jogo. Do outro lado, o Guarani Independiente briga por classificação também, confronto diretíssimo. O Independiente perdeu a primeira rodada, sair pontuando fora de casa seria muito importante, jogo importante para ambos. No grupo B, na quarta-feira, temos Vitória recebendo o Cerro Largo do Uruguai e na quinta-feira, a Universidade de Quito recebendo Defensa e Justiça. A situação desse grupo é: a Universidade de Quito tem 4, Vitória e Defensa 2 e o Cerro Largo 1. A única opção para Vitória aqui é vencer. Se não conseguir vencer o Cerro Largo aqui em casa, meu amigo, aí para se classificar é foda, Já empatou um jogo em casa, conseguiu compensar isso buscando um empate fora contra a Defensa, agora tem a obrigação de vencer. Não vencer aqui será uma tragédia e, pensando em classificação, pode não custar tanto, mas vai ter que decidir em 2 jogos fora e isso pode ser complicado por Vitória. Do outro lado, a Universidade do Quito já é líder com 4, joga em casa contra a Defensa, se vencer vai a 7 e dependendo do resultado de Vitória e Cerro Largo, a gente pode estar falando de uma Universidade de Quito largando bem à frente, não só para conquistar a vaga, como para conquistar inclusive a vaga direta para as oitavas. Então, uma rodada bem importante nesse grupo. A gente pode ver um time disparando, ou pode ver um grupo ficando ainda mais equilibrado. No grupo C, o grupo que está desse time aqui atrás de mim, temos na quarta-feira o Huracan recebendo o América de Cali, e na quinta-feira, 7 horas da noite, que é horário bosta, o Corinthians recebendo o Racing do Uruguai. A situação do grupo é: o Huracan tem 6, o América 4, o Corinthians 1 e o Racing 0. O Corinthians provavelmente vai estar de técnico novo, seja Dorival, quem lá que seja. Assim, se não ganhar do Racing em casa, que é disparado o time mais fraco do grupo, talvez um dos times mais fracos da competição, está eliminado, mesmo que não seja matematicamente, mas precisa conseguir ganhar esse jogo, independente da escalação, assim. Nem precisa ser o Corinthians ultra titular, dá pra ganhar esse jogo até com os reservas, sinceramente. Não é o Racing do ano passado que nem era competitivo, é um time muito frágil. Nos 2 jogos anteriores, na primeira rodada, tomou 3-1 do América em casa e na segunda tomou 5 do Huracan. Pelo amor de Deus, até com os reservas dá pra vencer. E assim, se não vencer esse jogo, tá eliminado, tchau, adeus Sula, mais um vexame. Se vencer aí ainda tá vivo, até porque também dependendo do resultado de Huracan e América, o Huracan jogando em casa tem uma grande chance de ir a 9 pontos e abrir 5 pontos para o segundo colocado, seja América ou Corinthians, e encaminhar bastante uma das 2 vagas, mas talvez até mesmo a primeira vaga. Então, para o América, aqui pensando em classificação, já que empatou em casa contra o Corinthians, tentar um pontinho fora também seria bom para os colombianos. No grupo D, temos na quarta-feira o glorioso Atlético Grau contra o Sportivo Luquenho e na quinta-feira o Godoy Cruz contra o Grêmio. A classificação do grupo é Godoy Cruz e Grêmio, dando a lógica com 6 pontos. Luquenho e Grau com 0, o jogo Atlético Grau e Luquenho é que assim, se algum deles não quisesse ganhar a classificação, o vencedor ainda sonha, o perdedor dá tchau de vez, e se empatarem os dois, dão as mãos juntinhos e já vão eliminados. Na quinta, o confronto direto, um Grêmio que trocou de técnico, um Grêmio que eu tô gravando esse vídeo antes do Grenal, então pode ser um Grêmio ainda mais pressionado, numa crise ainda maior, e até pelo momento do Grêmio, sair daqui desse jogo na Argentina com empate já seria ótimo pro Grêmio, estanca um pouco essa sangria das últimas semanas, joga a decisão do grupo, provavelmente por confronto direto em casa, sem ter obrigação de vencer. Então, para o Grêmio aqui, um empatezinho fora de casa em Mendoza já estaria de ótimo tamanho. No grupo E, temos quarta-feira o glorioso Muxucuna recebendo o União Santa Fé e o Palestino recebendo na quinta-feira à noite o Cruzeiro. A situação do grupo é: o Muxu que tem 6 pontos,
Palestino e União Santa Fé 3 e o Cruzeiro 0. O Cruzeiro conseguiu perder, né? Perder não só para o União Santa Fé, que é um dos piores times do Campeonato Argentino em 2025, como também conseguiu perder em casa para o Muxucuna. Parabéns! Agora vai para um jogo fora de casa contra o time do Palestino, que, né, é um time que se esperava até, largava até com talvez a segunda força do grupo. Um jogo fora de casa. Esse era um jogo que o Cruzeiro poderia tropeçar antes era um jogo tropeçável, agora é um jogo de caráter decisivo. Ainda bem para o Cruzeiro que o time melhorou nas últimas partidas, né? Estou com São Paulo fora, venceu muito bem o Bahia em casa, então isso dá um pouco de ânimo para o torcedor, que o time finalmente está mostrando uma melhora. Mas assim, vai para um jogo sem ter margem de erro. Pô, perder aqui do Palestino, cara, acho que dependendo do resultado de Muxuca e União, eu não vou dizer que está eliminado, mas assim, 3 derrotas em 3 jogos, para conseguir se classificar ainda, vai precisar de um pequeno milagre, não vai depender só do Cruzeiro. Do outro lado, o Muxucuna, que assim, pode ficar na situação dos sonhos, né? Joga em casa contra a União também não é nada confiável, pode terminar a primeira rodada na sua primeira participação continental em primeiro lugar do grupo, vencendo os 3 jogos. Uma classificação, imagina isso. Indo para o grupo F, temos na terça-feira o San José da Bolívia recebendo o Once Caldas e na quarta União Espanhola recebendo o Fluminense. A situação do grupo é o Fluminense tem 6 pontos, Once Caldas 3, União e San José 1. União e San José jogando em casa jogam também pelas chances de classificação, de continuarem vivos nessa briga. Você tem o Fluminense, um time muito acima dos demais claramente. O Once Caldas fez o seu papel de casa no confronto direto em casa contra venceu a União Espanhola, quer dizer, fora de casa, ou seja, uma vantagem bem grande nesse grupo. O San José tem a questão da altitude, mas você já não conseguiu ganhar um jogo na altitude, nem garante que vai ganhar esse, né? Então, assim, você tem Fluminense e Once Caldas como favoritos no grupo de classificação. E, assim, se San José e União não conseguirem ganhar esses jogos em casa, muito dificilmente vai conseguir ver esses times brigando de fato por classificação. Fluminense que bom começo do Renato Gaúcho e pode praticamente definir a classificação nessa rodada. Se vencer e se der a lógica, assim, praticamente já garante uma das 2 vagas. Aí vai lutar pela primeira contra o Once Caldas. O grupo G tem na terça-feira um dos principais jogos ao lado, o Vasco recebendo São Januário com Lanús. E também na terça-feira o Melgar recebendo o Puerto Cabello da Venezuela. A situação do grupo é Lanús e Vasco os favoritos com 4 pontos, Puerto Cabello e Melgar com 1. Esse duelo entre Melgar e Puerto Cabello é famoso. Quem vencer ainda tem chance de classificação, quem perder está praticamente fora, e se empatarem os dois estão lascados, né? É um bom resumo para esse confronto. Do outro lado, o Vasco e Lanús confronto direto, né, pelo primeiro lugar. O Vasco jogando em casa e São Januário está sendo, não só o 12º, né? Está sendo um camisa 8, está sendo um dos principais jogadores do Vasco nos últimos tempos. Vamos ver como vai ser o rescaldo do clássico contra o Flamengo. Isso vai influenciar bastante o jogo, principalmente se o cara ainda vai ser o técnico desse confronto com o Lanús. É um jogo difícil. O Lanús chegou na última semifinal sul-americana. E dependendo de como vem esse Vasco pós-clássico, pode ser um jogo ainda mais difícil para os maltinos, mas é um jogo de, sim, uma vitória seria fundamental para o Vasco, para pensando em classificação, ficar uma situação bem mais tranquila, não ter emoções necessárias nos últimos 3 jogos. E o último grupo, o grupo H, temos na quarta-feira o Caracas recebendo o Atlético Mineiro e na quinta o Iquique recebendo o Cienciano. A situação do grupo é Atlético e Caracas com 4 pontos, Cienciano com 2 e o Iquique com 0. O Iquique, se ainda quiser sonhar em classificação, tem a oportunidade perfeita de, né, se vencer em casa, o Cienciano volta para a briga. Agora, se perder ou empatar em casa, aí fica numa situação bem difícil de ainda sonhar com o vago. O Cienciano que empatou os 2 jogos pode chegar ao seu terceiro empate, mas é de empate ainda se mantém vivo. Do outro lado, o Galo tem um jogo que, assim, é chato pela viagem longa, né? Tecnicamente, o time do Galo é para ser superior. O problema é que o time do Galo, nossa, tá difícil de jogar futebol, né? Pô, qualquer oportunidade de cruzamento, tá precisando jogar mais bola. E tá faltando profundidade nesse banco de reservas também. Isso é outro problema. Saiu muitos jogadores, reforços, sim. O elenco do Galo tá curto e tá dando sinais e problemas a respeito disso. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a rodada sul-americana. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, deixe nos comentários. E não esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.